Eu quero saudar aos meus irmãos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de meditar um pouco nesse texto aqui de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, que diz assim: o Senhor Jesus, é um texto onde o próprio Senhor Jesus fala, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, é uma ordenança do nosso Mestre para todos aqueles que um dia conheceram a palavra de Deus. É uma missão que Deus dá para todos os discípulos dele. Todo aquele que segue um mestre, esse é discípulo desse mestre. E se você um dia aceitou a Jesus e segue o Senhor Jesus, essa ordenança também é para você, para que seja continuado o trabalho do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele morreu, mas ele passa esse trabalho para todos os discípulos. E nesse texto aqui, amados, de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, aqui Jesus já tinha morrido, e ele já morreu e ali ressuscitou, como ele prometeu que morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E ele aqui aparece para os seus discípulos ressurreto, ou seja, ressuscitado. Aqui no versículo anterior, você pode observar isso aqui, quando ele diz aqui: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então Jesus morreu e ele aparece aos discípulos. Os discípulos estavam ali em uma sala, conversando, batendo um papo, quem sabe até dizendo um para o outro: pois é, o nosso mestre morreu, acabou tudo, e agora o que vamos fazer? Estavam ali talvez tristes, desanimados, sentindo a falta do mestre, mas aí ele não deixa ninguém na mão e aparece para eles e dá essa ordem a cada um deles. Ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, meus irmãos, é para todos, não importa a condição financeira de cada um, não importa se é preto, se é branco, não importa, sabe, como vive cada um, mas Jesus quer que seja pregado. Se é rico, se é pobre, esse Evangelho tem que ser pregado para ele. Você vai no hospital ali se consultar, prega para o médico. Você vai ali numa delegacia, prega para o delegado. Aonde quer que você vá, meu irmão, você é um discípulo do Senhor Jesus, e pregue essa palavra, porque essa palavra, ela tem poder, meus irmãos. Ela tem poder para salvar, ela tem poder para restaurar, ela tem poder para libertar, meus amados. E essa missão Jesus passa para cada um de nós, irmãos. A palavra missão, meus irmãos, quer dizer incumbência ou mandato de alguém que deve executar a pedido ou por ordem de outro. Isso aqui é um mandato do Senhor Jesus, é uma ordem. Aqui ele manda que todos nós venhamos a pregar a palavra. No capítulo 5 e 13 de Mateus, Jesus ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos comparados com o sal da terra. O sal, todos nós sabemos, meus irmãos, que o sal ele serve para dar sabor. Uma comida, por mais gostosa que ela seja, se ela não tiver sal, se ela estiver insossa, ela não tem gosto de nada, meus irmãos.
Então o sal ele também serve, amados, na medicina passada, nos anos atrás, na época desses homens aqui, o sal era usado também para a cura dos enfermos. O sal no mundo egípcio era usado para a hidratação e também para embalsamar os reis que morriam, os faraós, também era usado para essa finalidade também. A palavra sal, ela vem do latim, que quer dizer salários, ou seja, também era usado como pagamento de um dia de serviço. O sal era um produto extremamente valorizado, meus irmãos, pois assim somos nós crentes, devemos mostrar o nosso valor ao ímpio e assim estarmos evangelizando o nosso vizinho, no colégio, na faculdade, aonde quer que a gente ande, a gente tem que estar levando essa palavra e fazer uma diferença, meus irmãos. Temos que ser diferente na sua rua. O seu vizinho talvez esteja precisando de uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Ali no versículo 14 ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos a luz, meus irmãos, desse mundo, porque esse mundo ele vive em trevas, esse povo está em trevas, irmãos, a sua mente está em trevas, e nós somos a luz, e a luz quando chega, meus irmãos, a treva tem que se sair. A treva só prevalece enquanto a luz não chega. Seja luz na sua faculdade, seja luz no seu trabalho, faça a diferença, pregue esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Meus irmãos, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo ali do alqueire. Ela tem que estar alta, iluminando tudo. Todo mundo tem que olhar para você. Você tem que ser aquela pessoa que quando chega, ilumina tudo, porque você tem Deus na sua vida, você tem a luz, você tem um poder nas suas mãos, você tem um remédio para esse mundo perdido. Nós, meus irmãos, devemos arregaçar nossas mangas e pregar a palavra do Senhor, porque o mundo, Jesus já está próximo, irmão, não falta mais nada para acontecer. Jesus está às portas, meus irmãos. Você precisa pregar essa palavra, que você possa meditar um pouco no que você ouviu e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.